Olá abençoado, bem-vindo ao canal Sala da Graça. Eu sou o irmão Mac e falo de Parnamirim, estado do Rio Grande do Norte. Eu estarei ministrando aqui mais um estudo maravilhoso que tem por tema os três pilares da graça. Eu estarei aqui destrinchando esse tema, que é os três pilares da graça. E espero que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado abra os olhos do vosso entendimento para compreender essa verdade maravilhosa. Aqui eu vou apenas expor alguns textos bíblicos para compreensão dos abençoados, para que venham compreender melhor quando pregamos, quando falamos referente a Evangelho da graça de Deus, né? Nós sabemos que existe o Evangelho da incircuncisão e o Evangelho da circuncisão. Um foi dado a Pedro e o outro foi dado ao apóstolo Paulo. Então é isso que eu quero aclarar na mente dos abençoados, para que venham compreender, né? Como está escrito em Coríntios, Paulo fala que o Evangelho, a palavra de Deus, ela é poderosa para destruir fortalezas e sofismas que foram construídos em vossas mentes. Então eu declaro os olhos do vosso entendimento iluminado com esse Evangelho maravilhoso. Então vamos ao tema. Como eu falei, o tema que eu estarei abordando aqui é os três pilares da graça. Aqui eu fiz esse desenho aqui nesse slide que tem aqui graça, né? E aqui eles dividem a predestinação, o sangue de Jesus, Jesus de Nazaré, e o evangelho da incircuncisão, o evangelho esse que foi dado ao apóstolo Paulo. Não resta dúvida, né? Então está escrito. Se está escrito, eu creio. Falei porque creio. Então vamos aqui ver o que quer dizer. Espero que o computador me ajude, mas vamos lá. Deixa eu tirar aqui minha foto. Vamos ler aqui Efésios capítulo 2, verso 8, que diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, nós estamos falando aqui de graça, né? A gente escuta, né? Eu passei anos no sistema religioso, no sistema onde eu ensinava, pregava a lei de Moisés. E quando eu chegava nas epístolas do apóstolo Paulo, eu ficava em dúvida, né? Porque ora a gente falava de graça, ora falava de lei. Mas está escrito que não pode misturar, né, o vinho novo, não se pode colocar vinho novo em odre velho, nem remendo novo em veste velha. Não se pode mesclar a lei com a graça. Então, o problema do sistema religioso, dos pregadores, das pessoas que ensinam, é porque eles mesclam a lei com a graça. E fazendo isso, as pessoas vivem patinando, e não conseguem sair do lugar. É como nadar contra a maré, né? Contra a correnteza. Você nada e nada e não consegue sair do canto. Você sempre volta para o mesmo lugar. É como nadar contra a correnteza, né? Quando não temos a nossa mente aqui, né, iluminada com o evangelho da graça de Deus, o evangelho da incircuncisão. Então, ele diz aqui, Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos. Veja que aqui está a salvação pela graça, por meio da fé. Então, por meio, né? A gente vê que é uma ponte. E isto não vem de vós, ou seja, essa salvação pela graça, a fé, ela não vem de vós. Ele diz que é dom de Deus. Então nós
por meio da fé, esta fé que é de Deus, nos foi dada, ela nos foi dada, não a fé em Deus que os antigos tinham, mas a fé de Deus. Aqui nós estamos falando da fé de Deus. E isto não vem de vós, ele diz que é dom de Deus, presente. Então, pela graça sois salvos, ou seja, não por obras, não pelas obras, né, que foi dada, os ensinamentos que foi dado a Moisés do antigo pacto, mas pela graça, um novo e vivo caminho. Esse é o evangelho da incircuncisão que nós expomos, né, que nós estamos aqui expondo diante de vocês. Eu coloquei alguns textos bíblicos, aqui alguns versos bíblicos, né? Poderiam colocar mais, tem muitas referências, mas para não ficar muito longo e também não deixar os abençoados confusos, né? Então eu fiz aqui a coletânea de alguns versos para aclarar o que diz o tema, né? Que é os 3 pilares da graça de Deus. Então, o primeiro pilar da graça de Deus, vamos voltar aqui, deixa eu ver se consigo, é a salvação pela predestinação, né? Que existe a salvação pela predestinação, e quando a Bíblia fala de salvação, também existe a salvação da minha mente, a transformação. O conhecimento, ele me salva de mim mesmo, né? Do dia a dia, limpa a nossa mente dos ensinos do antigo pacto, dos 613 rituais, né? Então é isso. E também fala do sangue de Jesus. Para que Jesus derramou, né? Por que o sangue de Jesus foi derramado? O sangue de Jesus foi derramado para tirar o pecado do mundo, para nos purificar, né? Através do sacrifício ele tirou o pecado e não existe mais pecado, não existe mais cédula de inimizade, não existe mais dívida. Nós estamos perfeitos diante de Deus. E também o evangelho da incircuncisão, evangelho esse que foi revelado ao apóstolo Paulo. A gente vai ver que ele faz aqui alusão a Bíblia ao evangelho da incircuncisão, que é o novo pacto, a nova aliança, e também o evangelho da circuncisão, que significa o antigo pacto, as leis, as obras, as leis de Moisés, né? Viver por obra, viver praticando os ensinamentos, 613 mandamentos do antigo pacto. Então, essa é o significado. Por isso que a gente lê lá em Romanos 8, que diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, ou seja, que não andam segundo os ensinamentos do antigo pacto, mas segundo o Espírito, ou seja, o ensinamento da graça, porque graça é Espírito. O novo evangelho, o novo pacto, a aliança é Espírito. Então é isso que estaremos vendo aqui através do tema os 3 pilares da graça. Vou adiantar aqui, a gente leu aqui que porque pela graça sois salvos, né? Não por obras, por meio da fé, essa fé de Deus. Isto não vem de vós, é um presente, não é por esforço, eu não mereci e recebi, é dom de Deus. Mas Romanos 8:2 diz assim: porque a lei do Espírito de vida, olha, a lei do Espírito de vida, não é as obras de Moisés, em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Que lei é essa? Né? Uma lei espiritual. A lei do Espírito de vida. Ou seja, Jesus Cristo foi crucificado há 2000 anos atrás e a gente foi crucificado com eles. Como fala, circunciso, a nossa carne foi lançado fora e diante de Deus nós não somos vistos como pecadores, como incapazes, como impuros, mas diante de Deus, todos nós que nascemos depois da cruz estamos perfeitos. Abba, Pai, por essa obra maravilhosa.
Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Então é isso, porque pela lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado. Veja que não há mais lei de pecado e da morte, né? Por isso que estamos vivos. Espiritualmente, somos nova criatura, a nova criatura. Vamos adiantar. Os formados para a salvação. Então nós vamos ver que Deus preparou um povo para a salvação e destinou outro para a perdição. A gente pode ver essa profecia aqui em Isaías 43:20, que diz assim: os animais do campo me honrarão, os chacais e os avestruzes, porque porei água no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. Abba, Pai, né? E hoje, em graças, estamos bebendo, usufruindo dessa água, né? Que é o Evangelho da graça de Deus. O único que deveria ser ensinado, né? Porque o antigo pacto ele já caducou, não era mais para existir. Paulo falou isso lá em Hebreus, no livro de Hebreus, referente ao antigo pacto, que era um ensinamento que estava prestes a desaparecer. Nós estaremos lendo esse texto mais adiante. Vamos prosseguir aqui. Isaías 43:21, continuando, e diz assim, deixa eu tirar aqui minha imagem, jogar ela para baixo, que diz assim: a esse povo que formei para mim, o meu louvor relatarão, né? Então, ele fez, né, para o seu louvor, né, esse povo, né, a nação santa, um grande e grandioso povo, como Oséias falou, referente a esse povo. Vamos ler aqui, também aqui Efésios capítulo 1, verso 4. Assim como nos escolheu, olha, ele escolheu os eleitos, não foi todos os seres humanos. Como quando falo seres humanos, engloba homem, mulheres, crianças. Então, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Aonde fomos escolhidos nele? Antes da fundação do mundo, por isso que ele destinou um povo para a salvação, para a predestinação, né? Então, nele, antes da fundação do mundo, veja que esse mundo aqui é um mundo cósmico, um mundo físico. Antes de Deus criar o mundo, antes de Deus criar o mundo cósmico, antes de Deus criar o mundo do antigo pacto e o mundo do novo pacto, ele já tinha nos escolhido nele. Veja que como é grandioso ter escolhido nele. Imagina nele. Então, como ele é, nós também somos filhos de Deus, somos deuses. Então, seguindo adiante, vamos ler aqui, que diz assim, o sangue de Jesus. Então, vamos ver aqui, Mateus 26:28, ele fala o significado, qual foi o significado do sangue de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Então, ele diz assim, porque é um livro histórico de Mateus, 26:28, não é o Evangelho. O Evangelho são 14 epístolas, que está contido nas 14 epístolas, e Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos são livros históricos, né? Então vamos ler aqui. Porque isto é o sangue da nova aliança. O sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Veja, para redimir o pecado, né? Ele diz aqui, derramado em favor de muitos. Veja que não é todos, né, toda a humanidade, mas muitos são os predestinados. São aqueles filhos de Deus que ele deu a graça, né, o privilégio de sair dele e ser revestido de carne. Como ele também foi revestido de carne, nós também somos revestidos de carne. Então somos anjos, filhos de Deus, revestidos de carne. Por isso que Paulo fala de vaso de honra e vaso de desonra. Então os filhos de Deus que são revestidos de carne, são vasos de honra. E os filhos da perdição, a terça parte dos anjos, aos quais Deus permite que sejam também revestidos de carne, são vasos de desonra, o corpo físico. É grandioso os ensinamentos da graça de Deus. Então vamos ver aqui uma profecia. Já havia uma profecia em Isaías 9:2, que o evangelho da incircuncisão, ele já apontava, já falava do evangelho da incircuncisão que ia se manifestar.
Então diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Olha, o povo que andava em trevas, que treva era essa? Era um antigo pacto, a lei de Moisés, os 613 mandamentos, era trevas. Então diz aqui: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. Ou seja, já havia uma profecia referente ao evangelho da incircuncisão, a graça de Deus. Então essa graça se manifestou. Então, como Paulo ele foi arrebatado ao terceiro céu, ele recebeu palavras inefáveis e veio, né, lançou o fundamento, e muitos calaram. Paulo foi calado, ele foi assassinado, e depois da morte do apóstolo Paulo, iniciou a grande apostasia, até vir novamente Jesus pela segunda vez, Jesus Cristo, né, na mente de alguém para ensinar, aclarar, edificar a igreja. Então, o evangelho da graça de Deus, ele teve que ser ensinado por outra pessoa, ao qual Paulo diz: eu lancei o fundamento e outro edificaria sobre o fundamento. Aí ele diz: e cada um veja como edifica, ou seja, cada um de nós veja como esse outro ele está edificando, se é sobre o fundamento do apóstolo Paulo ou não. Se não for, está errado. Se for ensinando o antigo pacto, ensinando as obras de Moisés, os ensinamentos da circuncisão, então está errado. Por isso que nós temos que ter a mente aclarada. Como Paulo diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro ou servo, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, para manejar bem essa palavra, temos que absorver bastante conhecimento, crescer em graça e conhecimento. Ok? Então vamos prosseguir. Gálatas capítulo 2, verso 7. O evangelho da incircuncisão, o que foi em Isaías profetizado. Diz assim: mas pelo contrário, vendo que o evangelho da incircuncisão a mim foi confiado. Confiado a quem? Paulo falou que foi confiado a ele, como a Pedro da circuncisão. Então, o evangelho da incircuncisão, a graça de Deus, o novo pacto, foi confiado ao apóstolo Paulo. E a Pedro, como os demais, eles tinham o evangelho da circuncisão, eles estavam na lei. Pedro não poderia ir adiante, né, prosseguindo, ensinando o evangelho da circuncisão, porque o evangelho da incircuncisão, ele teve seu fim, né, ele teve seu propósito e teve o seu fim. Ok? Então, vamos prosseguir aqui. Hebreus 8,13 diz assim: quando ele diz nova aliança, ou seja, novo pacto, a incircuncisão torna velho e antiquada a primeira, ou seja, o antigo pacto. E o que torna velho e antiquada está a ponto de desaparecer. Paulo dizendo que aqueles ensinamentos estavam a ponto de desaparecer. Mas a gente vê que esse ensinamento ele não desapareceu, ele continua sendo ensinado pelo sistema religioso. É por isso que a Bíblia fala em Apocalipse, que diz que a grande meretriz, a rameira, a igreja de Roma, ela tem filha meretrizes, que são os sistemas religiosos, igreja protestante, evangélica, pentecostal e muito mais. Então, eles são filhos, né? A grande meretriz tem filhas meretrizes, então são filhas da grande meretriz. Ok? Então, isso é o evangelho da incircuncisão, o evangelho que foi dado ao apóstolo Paulo e que nós, como ministro do novo pacto, o que fazemos é expor essa palavra maravilhosa que foi revelada ao outro, ok? E ao apóstolo Paulo, né, que lançou o fundamento e o outro edificou sobre esse fundamento. Eu espero que os seus olhos de entendimento tenha sido aclarado com esse evangelho maravilhoso da graça de Deus. Eu declaro anjos, declaro a sua vida, a vida de Jesus Cristo ressuscitado se manifestando na sua mente, nos seus olhos, no seu coração, na sua corrente sanguínea, no seu corpo, na sua família. Abba, Pai, e vamos que vamos, porque somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Abba, Pai. Amém.